Salve, palmeirense! O Verdão tá na final, hein? Verdão vai disputar a final contra o Corinthians em busca de um título inédito. Ninguém no futebol nessa era profissional tem o tetracampeão paulista. Ninguém. E só o Palmeiras tem a chance. O Corinthians teve essa chance, o Palmeiras evitou. Agora o Palmeiras tem a chance. Será que o Corinthians vai evitar? Bom, não sabemos. Chega fortalecendo com o like aí e vamos ver aqui tudo a respeito da vitória de ontem que o Palmeiras estraçalhou São Paulo. Vamos lá, representa com o like aí. E a final do Campeonato Paulista será entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, já que o Corinthians terá vantagem de decidir o segundo jogo em casa, que agora na final é jogo de ida e volta. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente imaginava no começo do campeonato, né? Quando foi para a sequência do Tetra do Corinthians, quem cortou barato? O Palmeiras. Será que vai ter troco dessa vez? Porque agora o Palmeiras mantém viva a esperança aí do tetracampeonato. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner. E o Palmeiras que durante a sua campanha sofreu muitas críticas de uma parte da torcida que a gente sabe que tem um direcionamento, Jean. Mas apesar de tudo, o Palmeiras conseguiu avançar, vence o Clássico, onde teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A gente vai falar do lado do São Paulo também, o Zubeldia foi muito bem na escalação, mas o Palmeiras está em mais uma decisão. É a sexta seguida, não é isso, Jean? Isso. É, meu Deus, hein? É, acho que sim. Estavam falando de sexta seguida, a sexta agora, né? Mas enfim, é muita final seguida pro time do Palmeiras. Tudo bem? Sem dúvida. Boa noite, William. É, claro que, obviamente, não é à toa, né, quando isso acontece durante tantos anos consecutivos, mas acho que é o que você disse, assim, em relação ao jogo de hoje especificamente. Primeiro que foi curioso, né? Quando a gente vê a escalação do São Paulo, a gente vê a reação dos próprios torcedores do São Paulo apavorados com a escalação do Zubeldia, né? Muito preocupados com o espaço que esse time poderia gerar. E o São Paulo não gerou esse espaço todo. A verdade é que o São Paulo se defendeu muito bem, fez uma boa partida dentro das suas possibilidades, né? Ainda que, obviamente, você vai pegar o número de finalização e defesa, o Palmeiras, nesses aspectos, tenha sido muito superior. Não é verdade que o Palmeiras foi muito superior durante o jogo. Sim. Eu acho... Dois gigantes, com a vantagem do Palmeiras para jogar em casa. Sim. Então você imagina como é que vem o São Paulo. São Paulo em outras oportunidades já chegou a jogar muito trancado e hoje foi totalmente aberto, né? O São Paulo foi com uma formação que parecia assim, aquela formação dos 15 minutos finais, perdendo o jogo por 2-0 e você fala assim, vai todo mundo, né? E não, esse foi o início. Mas a questão não é só o jogador e a função, é como eles interagem dentro de campo. E o Oscar era um segundo volante, com uma atenção do São Paulo para o lado direito do Palmeiras, que é o lado do cara que arrebenta, que é o Estevão, que consegue passar por um, por dois. Então o São Paulo conseguiu, mesmo sem volantes, que o Alisson, para quem não sabe, ele era num 4-2-3-1, ele era o cara da esquerda nessa linha de três. E com o Dorival virou um volante excelente. Tem jogadores que conseguem fazer isso na carreira, outros não. Mas a origem dele é outra. E ele era o volante de São Paulo ao lado do Oscar, que é um meia. Então você olha e fala, nossa, que coragem de subir o dia para um jogo talvez que fosse melhor, enrolar o Palmeiras, deixar o tempo passar. Mas ele conseguiu fazer isso com um time ofensivo, que era o objetivo, ter dois ótimos passadores para sair jogando à espera de um Palmeiras. O que me surpreendeu no Palmeiras o Palmeiras era para ser mais combativo para recuperar a bola desse meio de campo de São Paulo. E o São Paulo tocava, chegava, se protegia. Você pegar o desenho do posicionamento de São Paulo, ele é mais baixo, mas com jogadores para sair. Porque ele tinha o Lucas, ele tinha o Calério na frente, e tinha ele o tinha Oscar para iniciar essas jogadas, Oscar para iniciar. Foi uma sacada. Então, a ideia, você fala assim, boa, sem ver, perigosa. No jogo, funcionou. Mas funcionou, mas perdeu o jogo. Pois é. Aí a gente vem para uma bola que o goleiro toca, Erra. e aí o árbitro vem E erra também. Então o jogo, o resultado é um erro de avaliação do árbitro.
porque o Vitor Roque ele dobra a perna e se atira e força o contato. E o árbitro entrou. Esse é o jogo para o árbitro sair com raiva do VAR. Porque quando chegar na casa dele, ele vai ver que o VAR enterrou a arbitragem dele. Mas não dava... Esse é o problema. Ele errou completamente porque ele apita. E é o que o Salvio fala. E ele banca. Não, mas ele apita antes. Ele erra também nisso. Ele erra não só porque ele marca um pênalti que não aconteceu, como ele erra porque ele, em vez de deixar a jogada terminar e apitar, ele apita antes da jogada terminar. E tanto que você vê que o Rafael Veiga já abaixa a cabeça e já... Então, assim, nesse caso... O Veiga achou que não foi pênalti. Não dá nem para culpar o árbitro. É verdade. Exato. Mas ele ouviu o apito. Então, assim, é uma loucura, porque o árbitro errou duplamente nesse caso. Ele erra ao marcar o pênalti e, sobretudo, ao apitar antes do final da jogada. E, lamentavelmente, Bina, a gente tem que falar nisso, porque isso está no placar e interferiu totalmente na classificação. Pois é. Porque o São Paulo caminhava bem. Taticamente, caminhava bem dentro de uma proposta. Você fala, esse cara tá maluco. Melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não pressionava esse meio de campo. O Palmeiras permitia o São Paulo jogar e ia sair. Então, a surpresa estava no Palmeiras, com uma formação convencional. A gente já vai falar também da estreia do Vitor Roque. A gente está falando da polêmica da arbitragem aí, claro. Mas daqui a pouco a gente fala da estreia do Vitor Roque e também, claro, dos méritos do Palmeiras em chegar em mais uma decisão do campeonato. Eu vou dar um mérito do Palmeiras. O Palmeiras entendeu a arbitragem. Não por causa do lance do pênalti. Porque a gente via no primeiro tempo, algumas vezes o Lucas, que para mim foi o melhor em campo, dribla um, dribla dois, falta por trás. Dribla outro, se dá falta. E o juiz não mostrava amarelo. Como o juiz não mostra amarelo, eu acho que o jogador inteligente ele joga o jogo, porque a arbitragem brasileira ela não é padronizada. Né? E os jogadores entenderam. Está dentro do Allianz, o árbitro não quer mostrar amarelo no primeiro tempo, provavelmente vai mostrar um monte no segundo tempo, porque ele não quer sobrecarregar o jogo, foi uma escolha da arbitragem. E foi o que aconteceu mesmo. Foi, exatamente, isso era muito óbvio, a gente comentava isso quando o árbitro não dava os amarelos no primeiro tempo. Só eu discordo eu prefiro a arbitragem do primeiro tempo, obviamente, exceção feita ao pênalti bizarro. Eu prefiro deixar o jogo correr, eu também. Deixar a coisa andar, porque o segundo tempo era parar o tempo todo, era cartão aqui, cartão ali, provavelmente sabendo do erro que ele já tinha cometido. Então eu acho que aí ele ficou segurando o jogo. Eu concordo com você, eu não gosto que a arbitragem viesse mal até a hora do pênalti. Resolve o jogo. Eu não gosto quando o árbitro picota o jogo, mas quando um jogador dribla o outro e ele toma a frente e toma uma falta, toma outro, você tem que dar amarelo. É diferente da falta inteligente e bem feita. E quando ele picota o jogo no 1-0, depois do pênalti que ele marcou, ele está de novo fazendo uma arbitragem que ela é, não intencionalmente, porém mais confortável para o time que está ganhando o jogo, que é o time da casa, que foi a arbitragem, como você falou, do segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras entenderam isso. E isso, para mim, é uma virtude. Tá? Porque assim é o futebol brasileiro. Tem que mudar os critérios, tem que ter padrão, perfeito. Apoio tudo isso, quero isso, sonho com isso. Mas enquanto não é assim, se adapta ao jogo. Né? Eu acho que o São Paulo jogou melhor, taticamente ele conseguiu ser melhor que o Abel, ele conseguiu, inclusive, impedir que o Palmeiras batasse o jogo no contra-ataque, porque 1-0 condiciona muito o jogo, ainda mais no Allianz. Né? O São Paulo vai com os jogadores cansando, o banco do São Paulo é pior. E, por exemplo, chegou um momento que o São Paulo tinha o Sabino pela esquerda contra o Estevão. O banco do Palmeiras começa a usar. Não, e outra coisa, é bom destacar que eu acho que era até o que estava acontecendo já no final do primeiro tempo. É bom destacar que a diferença de idade média dos 11 titulares era de mais de 5 anos. Ou seja, o time do Palmeiras é mais de 5 anos mais jovem do que esse time do São Paulo. Então, acho que... Porque o São Paulo, para mim, foi bem superior nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, depois já começa... É claro que, assim, as chances não foram grandes chances, acho que nem de um lado nem de outro. Todas as defesas do Rafael que eu citei, né, foram defesas... Todas não, mas quase todas foram defesas de chutes de longe. O Richard Rios, o Vanderlan. Tudo chute de fora da área, quer dizer, então, eram dois times que tinham dificuldades de criar. E acho que ali, a partir dos 25, talvez a questão física tenha passado a pesar um pouquinho para o São Paulo, porque havia essa diferença de idade que é bem considerável. Você falar mais de 5 anos de média de idade de diferença é muita coisa, né? Então, eu acho que isso acabou também em algum momento fazendo a diferença, mas, de fato, do ponto de vista tático, acho que não tem muita discussão. Até porque, aquilo que eu falei,
Cara, quando você via a reação dos torcedores do São Paulo, pelo menos em rede social, no momento... Presenciei aqui na redação vários. Porque... Falando assim, parabéns pela classificação, para os palmeirenses, falando parabéns pela classificação. Dava para entender, né, o temor e tal. E no fim das contas, ele posicionou um time de uma maneira que conseguiu praticamente não deixar o Palmeiras criar jogadas trabalhadas. Repito, todas as finalizações quase de fora da área. E uma menção especial ao Enzo Dias, porque... Sim. Cara, O lado pior para jogar. que é o lado pior de jogar. Se você conseguir parar o Estevão, ok, aos 30 minutos ele consegue uma daquelas jogadas que ele faz 5, 6 vezes por jogo, Mas ele né? tinha ali Alan Franco, Ele corte por dentro. Enzo Dias e o Oscar. E funcionava. Mas o Enzo foi, pra mim, ali em cima da marcação Era o primeiro, do Estevão, era o ele foi primeiro. muito bem, cara. Ele era o cara que dava o combate imediato. Só sobre a arbitragem, para mim falta é falta e quando não é falta eu não consigo ver nuances. Sim. Essa falta aqui eu não vou marcar. Essa aqui eu vou marcar. Entenda uma coisa, o árbitro de futebol, com as regras, que não são assim às vezes tão claras, já se complica. Você imagina ele mudando de um tempo para o outro. Eu multiplico a dificuldade Isso é tão comum. que eu tenho no jogo, mas isso não devia acontecer. Padrão. Pelo seguinte, aquele jogador que eu não amarelei no primeiro tempo, eu vou amarelar aquela jogada. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Eu vou amarelar essa jogada aqui que eu deixei passar, eu vou amarelar no segundo 50 tempo. anos, pelo menos. Então, o cara que fez a falta no primeiro tempo, saiu bonito. O cara que fez a mesma falta falou, professor, falou, não, agora eu estou dando amarelo. Quer dizer, isso é loucura, isso é loucura. A vida toda da Isso é o arbitragem futebol brasileiro. Que os caras que seguram, assim, cara, seja esperto, clássico, você não segura, você marca. Foi falta, marca. Você não quer falta, não gosta? Não faça. Você não quer falta, não faça. Excesso de falta Se no você mesmo jogador, faz, cartão marca. amarelo. Exatamente. Fica trocando quem faz falta no jogador, dá cartão amarelo. Aí param de fazer. Você vai mordendo, pô. É isso. Porque, cara, já é difícil com a regra. O cara que tem um critério num tempo, um critério no outro, ele só complica algo que já é difícil. E ele não conseguiu avaliar direito a jogada crucial da partida. E o VAR estava morto. Os caras morreram na cabine e não... Porque, pô, você vai deixar o cara ir para casa com isso aí nas costas. Lembrando que... É isso que... O Vitor Roque está no lance capital do jogo, né? E ainda chega a dar uma assistência no segundo tempo, que evidentemente não sai o gol, mas a gente já vai falar já dessa estreia do Vitor Roque. A gente aqui gosta Raiola. muito de falar do jogo e a gente procura hoje é fazer específico, isso. né? É que é tão... Isso é... É que na realidade, assim, geralmente a gente começa a nossa análise aqui pelo jogo, o que foi, tá? Depois a gente fala... São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena, foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Vai ficar mais uma reclamação formal e todo mundo está reclamando da arbitragem no Brasil. No jogo contra o Corinthians também teve reclamação com relação à arbitragem. Já reclamaram, o Novo Horizontino reclamou de São Paulo e a história continua. O que dá para fazer? A gente sabe que é um investimento muito alto e de repente vem uma eliminação e o prejuízo vem junto. Né? Ô Decilo, eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até porque fizemos um bom jogo, enfrentamos. É claro que isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e vamos continuar o trabalho. Agora, eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou o São Paulo. Presidente, eu entendo então, do jeito que você está defendendo o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, que tudo continua, né? O Luiz Subeldia foi muito pressionado nas últimas semanas. A forma como o São Paulo acaba saindo da competição te dá confiança para manter o trabalho, para dar sequência para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Claro, continua o Zubeldia, continua a comissão técnica. Aliás, a pressão foi feita do lado de fora, não do lado de dentro. O Belmonte fica por aqui, se vocês quiserem conversar. Um abraço. Que falou. Vamos lá, Belmonte, vai ter alguma atitude? O São Paulo vai se manifestar? A federação, obviamente, não vai reconhecer o erro, não vai ela se declarar culpada por uma final. Qual que é o procedimento do São Paulo como time de futebol afiliado à federação a partir de agora? Eu acho que a fala do presidente é perfeita, a gente tem que ter calma, mas obviamente a pergunta que a gente quer fazer é, o VAR estava aí.
se ele estava... O que eles falaram pro árbitro? Porque não é possível... Se ele estava, algo eles têm que falar. Para justificar não chamar o árbitro sequer para olhar o lance na TV. Então, sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. O que a gente espera é que a federação libere o áudio do VAR, para a gente entender o que se falou nesse VAR. Se repito, que o VAR estava aí. Muito bem. Casares e Belmonte falaram perguntando... Ali por dentro, tá? Não gostei também muito dos lances mano a mano dos zagueiros do Palmeiras, algumas vezes. Ou seja, taticamente, para um time padrão Abel, o Palmeiras esteve bem abaixo. E eu acho que o palmeirense sabe disso. Do outro lado, eu quero chamar atenção para uma coisa do Zubeldia. Ele perdeu ano passado os pilares do time, Pablo Maia e Alisson. E ele, sem esses jogadores... com jogadores muito mais fracos jogando como volante, tendo que, às vezes, colocar atletas que não têm condições de competirem no nível mais alto. Ele conseguiu quase eliminar o Botafogo e ele quase eliminou o Atlético. E tem um lance contra o Atlético, com 10, 15 minutos do primeiro tempo, do Alan Franco, do Atlético, que é de expulsão, claro, no Mineirão. Podia mudar a classificação da Copa do Brasil. Hoje, ele está de novo sem um volante. E ele não tem o seu volante reserva, porque tem um volante à altura reserva, que não faz tudo que o Pablo Maia faz, mas permite o Alisson jogar de segundo, manter a estrutura de jogo do time, e é um bom jogador, Luiz Gustavo. De novo ele acha uma solução. Então, pode a rede social berrar contra o Zubeldia, respeito às opiniões. Podem alguns colegas acharem ruim o trabalho do Zubeldia, respeito às opiniões. Pode ter gente dentro do São Paulo que não gosta ou do treinamento, ou do jeito que o treinador se relaciona às vezes com um ou com outro, porque não toma café da manhã com não sei quem, esse tipo de coisa. Não tem... Nos jogos grandes, em quase todos os jogos grandes, como foi contra o Corinthians no Morumbi esse ano, que foi o jogo mais importante do São Paulo na primeira fase estadual, ou quando o Oscar e o Lucas pediram para não jogar por causa do sintético no jogo de volta, ele arrumou soluções e o São Paulo competiu. Mesmo sem ter um elenco, muitas vezes, melhor que o dos outros. Como não teve contra o Botafogo, como não tinha contra o Atlético Mineiro, como não tem contra o Palmeiras hoje. Eu não sei o que querem mais desse técnico. Perfeito. Eu quero perguntar para você sobre o Palmeiras, porque é curioso, né? O nosso GC está lá. Após classificação na última rodada, o Palmeiras embala e chega à decisão. Embala é a palavra certa para o Palmeiras? Eu acho que pela atuação de hoje, não. Acho que a impressão que muita gente teve no momento em que o Palmeiras passa das quartas de final era essa, né? O tal do deixou chegar. Deixou chegar. Deixou chegar com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com o que o time vem conquistando nos últimos anos. Mas a atuação de hoje, para mim, não é uma atuação que permite usar esse termo embala. Eu acho que se esperava mais do Palmeiras, né? E aí eu não vou olhar para as finalizações, por tudo que eu já expliquei. Em relação, acho que do que havia de expectativa de um e de outro, e eu incluo nessa expectativa a desconfiança que eu achei normal e que eu também tinha sobre a escalação do Zubeldia. E o Palmeiras é melhor que o São Paulo? O Palmeiras é melhor que o São Paulo. É óbvio que o Palmeiras ainda tem uma margem de evolução, mas é melhor, muito grande. O Vitor Roque está completamente... Acabou de chegar. Não, ele acaba cavando o lance do pênalti, mas você vê que ele está completamente fora do time, né? Do funcionamento da equipe e tudo mais. O Paulinho ainda vai chegar. Então, claro que o Palmeiras tem uma margem de melhora muito grande, mas a gente não pode dizer que neste ano o Palmeiras teve grandes atuações, fez grandes jogos e hoje também não fez. Hoje acho que teve dificuldades para um São Paulo que poderia até oferecer mais espaço, que tinha as fragilidades que o Birner citou. E acho que o próprio Abel foi de alguma maneira precavido. Se você olhar o Facundo Torres, como ele jogou, onde ele jogou, não é normal. O Palmeiras, em geral, joga num 4-2-3-1, né? Com o Facundo bem aberto de um lado, o Estevão do outro, o Veiga no meio e um centroavante. Hoje não foi isso que se viu. Hoje você viu o Facundo se juntando ali, o Facundo e o Veiga junto com o Richard Rios. Então, assim, houve um respeito também muito grande, e aí não sei se pela qualidade técnica dos jogadores que o São Paulo tinha na frente. Porque, para mim, também, se tem uma coisa que você pode ficar com a pulga atrás da orelha, torcedor São Paulino, além do temor de que essa formação desse muito espaço para o Palmeiras, é a coisa de você não ter um Oscar, ou um Luciano que seja, no banco. Um cara com uma capacidade para mudar o jogo.
Palmeiras, você tá falando? Não, eu tô falando, o São Paulo começa com todos os melhores. Ele começou sem a troca. Isso, começou sem a troca. Porque ele já estava no campo. Porque a troca já estava... Então eu não sei se foi isso, se foi essa escalação do São Paulo que fez com que o Abel tomasse uma precaução, que em geral ele nem toma tanto pelo menos não tem tomado nesse ano, tem jogado num 4-2-3-1 e hoje não foi o que se viu. Então não sei se foi isso, se foi a escalação do São Paulo ou se qualquer que fosse a formação, mesmo com o Marcos Antônio, ele jogaria desse jeito. E eu até quero dividir com vocês, assim, porque eu tô aqui, você está falando, eu estou pensando, sem ter uma conclusão. Eu devo, nesse caso, criticar ou não gostar do excesso de zelo do Abel, porque você falou, o São Paulo entrou, teoricamente, com um time com muito menos pegada e realmente... E muito mais técnico, muito mais perigoso ofensivamente. Faltou ao Abel um pouco de ousadia, porque ele tem ali, o Facundo é muito bom jogador. Veiga, não preciso falar. Estevão. Apesar que o Veiga foi mal hoje, hein? Perfeito. Veiga, Estevão. Esse sim foi muito apagado. Foi muito tecnicamente muito bom. Volantes que sabem jogar com a bola, né? O Abel foi excessivamente conservador. Eu elogio mais isso ou eu elogio mais a ousadia do Zubeldia? Porque me parece que aquilo que o Zubeldia faz pede que o Abel agrida mais. Tenha a bola no meio campo, jogue por dentro. Coloque o Estevão. Traz o Estevão para dentro. Não deixa o Estevão aberto ali. Bota o Estevão nas costas do volante de um jogo. Até porque me parece que faltou isso. Até porque com o recuo ali do Oscar e com os dois alas jogando bem baixos, né? O São Paulo tinha uma linha de 6 ali em determinados momentos, né? Sim. Então não tinha essa amplitude dos lados para que o Estevão, principalmente... Eu falei, o Enzo Dias foi muito bem. Para mim foi um dos melhores jogadores porque a missão dele era a mais complicada de todas, né? Rapaziada, vamos lá. Sem clubismo. Foi pênalti ou não? Comenta aí. Sem clubismo, porra. Ai, ó. Lembram quando a Ponte Preta vacilou e deixou o Palmeiras se classificar? Eu falei, deixou chegar já era, parceiro. E o Palmeiras foi ganhando força, se classificando, passando. E agora tá na final, podendo fazer história. História, porque nunca na era profissional do futebol paulista, ninguém ganhou o tetracampeonato. E agora o Palmeiras pode ser o primeiro a isso. O único que conseguiu foi o paulistano, em 1910. Ainda era futebol amador. E agora o Palmeiras tem a chance. Corinthians teve a chance, o Palmeiras não deixou. Palmeiras agora tem a chance. Será que o Corinthians vai impedir? Não sabemos. Futebol é isso, futebol é jogado. Futebol é jogado e o lambari é pescado. Comenta aí, fala o que achou do jogo aí. O Veiga foi tão abaixo assim? Comenta aí. E outra, e o Vitor Roque? Chega para ser titular? Chega para dominar ali o Palmeiras? O que achou do jogo de ontem do Vitor Roque? Comenta aí, rapaziada. Não esquece do like, hein? Representa. Tamo junto.